Então, muito bom dia a todos, caras e caros colegas. Temos reunidas as condições regimentais para iniciar a nossa reunião. Eu queria começar por saudar e agradecer a presença da embaixadora Marta Betanzos Roig. É um prazer recebê-la no Parlamento. A senhora embaixadora já é conhecida de praticamente todos nós e portanto, é um prazer termos a oportunidade de discutir em primeira mão as prioridades da presidência com a senhora embaixadora. O Parlamento português e o Parlamento espanhol têm uma relação de trabalho muito próximo. Infelizmente, a visita que estava programada a Madrid foi cancelada no dia seguinte ao das eleições regionais, pelas razões que todos compreendemos, e esperamos que logo esteja reposta a normalidade institucional em Espanha, que possamos retomar os contactos com os nossos colegas e amigos espanhóis. Como sabem, temos hoje uma reunião composta por duas partes. A primeira parte é a audição à senhora embaixadora e teremos uma segunda parte com agenda própria que trataremos de seguida. E assim, sem mais demoras, senhora embaixadora, e agradecendo uma vez mais a sua presença e a sua disponibilidade, é com todo o gosto que lhe dou a palavra. Como sabe, de acordo com o nosso regimento, a senhora embaixadora terá até 10 minutos para uma intervenção inicial. Cada grupo parlamentar disporá depois de 5 minutos para lhe formular questões e a senhora embaixadora terá para cada um deles igual tempo para responder. E assim sendo, sem mais demora, senhora embaixadora, a palavra é sua. Sim, sim. Obrigada. Señor Presidente da Comisión de Asuntos Europeos, Dr. Luis Copoulas, señoras e señores diputados e deputadas dos múltiples partidos que están hoxe aquí connosco, naturalmente non só é unha obrigación, é unha questão de cortesía, mas sobre todo unha grandísima satisfacción de miña parte, tamén do colega Emilio Ramos, consellero na embaixada responsable dos asuntos europeos, de estar hoxe aquí, aproveitar moito e ben esta oportunidade única de apresentar as líneas básicas da presidencia española, mas sobre todo tamén de debater, receber comentarios, refletir conjuntamente. E, finalmente, esta satisfacción tamén é motivo de expresar unha grande gratidão a todos vosés e espero que este encontro esteja na altura de súas expectativas. Vamos ver. Para España, esta é a quinta vez que asume a presidencia da Unión Europea. É un papel de lideranza, claro, un papel no cual para nós ten sido, en primer lugar, un proxecto nacional no cual han sido preparados encontros e reuniones entre os diversos ámbitos da administración española, sexa local, territorial, autonómica, así como nacional, mas tamén os diferentes ministerios competenciales. Por tanto, este proxecto nacional, este debate conjunto, exprime ou refleta o interese grande que temos tido en facer unha gradual preparación de un programa de presidencia que empezou a ser articulado, por así dizer, há ya 2 anos. Temos traballado un calendario comunitario, temos traballado en torno a unhas prioridades, partendo de un encuadramiento que ya naturalmente todos coñecemos, un encuadramiento moito crítico con un grande desafío, primeiro a pandemia, COVID, logo a seguir a guerra, unha guerra na Europa que está a durar tanto tempo, aínda non podemos esquecer, e tamén as consecuencias deste contexto no cual ten sido naturalmente
a descoberta de moitas fragilidades en Europa e a descoberta de moitas dependencias. Por eso, nese contexto volátil, de grande incertidade, temos identificado aquellos dossiers, aquellas materias que para nosotros son identificadas como fulcrales a la hora de facer unha aportación útil e contributiva ao proxecto europeo. Queremos, en primer lugar, precisamente faz a este contexto de incerteza e de desafío, queremos facer a presentación de ou reforzar unha Europa que esteja perta dos ciudadanos, unha Europa que este disposta o que poda facilitar atender as necesidades dos ciudadanos, as súas exigencias, responder aos desafíos que todos temos presentes e para facer isto temos que facilitar a creación ou a consolidación dunha Europa dos ciudadanos, unha Europa perta dos ciudadanos. É por eso que para nós temos identificado como lema, como grande moto deste período da presidencia dos próximos 6 meses, unha Europa máis perto. Unha Europa onde prime o espírito de proximidade humana, política, institucional, que consideramos que é a chave do proxecto europeo. En contexto geral, Europa ten que estar cerca dos ciudadanos. Bien, para facer isto temos señalado, naturalmente, toda unha agenda de actividades, de encontros. Vou a pasar rapidamente. Haberá 23 reunións ministeriales de carácter informal. Han sido seleccionadas 21 diferentes ciudades españolas. ¿Para qué? Para que precisamente estemos perta, para que tamén os ciudadanos españois teñan a presencia, a intuición do que é a Europa cerca, as institucións próximas. Temos tamén preparado a cimeira informal de xefes de Estado e de Gobierno en Granada, así como diversas reunións de alto nivel, nomeadamente de carácter transversal e alén das fronteiras europeas, nomeadamente para ter perto de nosco países aliados, países que ten que ser aproximados máis a unha Europa. Estou a falar da Comunidade de Estados Latinoamericanos, naturalmente a cimeira da CELAC, así como unha reunión alto nivel con países balcanes occidentales e así como a región euromediterránea. Isto en cuanto a grandes encontros que van a articular o que serán os debates e os períodos de reflexión conjunta. Por cuanto ás materias, as líneas básicas de acción prioritarias, ¿cuáles serán estas? Bien, ten sido identificadas, quizá temos que estar un bocadinho máis articulados. En fin, as liñas principales de acción prioritarias van ser basicamente 4. Reindustrialización da Europa para asegurar a súa autonomía estratégica que ten que ser aberta, avanzar na transición verde, na transición energética para combater os desafíos medioambientales, promover, naturalmente, non só un crecimiento, un avance económico material, mas tamén partillado cunha maior justicia social e como cuarta línea de acción será a reforzar a unidade europea. Relativamente á primeira línea de acción, reindustrializar a Unión Europea e asegurar a súa autonomía estratégica, temos comprobado todos que o que foi a globalización, a abertura internacional en todos os ámbitos e regións, ten sido moito positiva, ten creado unhas grandes mudanzas no mundo, ten creado grandes oportunidades de desenvolvimento
mas tamén ten creado algunhas dificultades basicamente no ámbito das dependencias. E, por tanto, o que temos que reconducir é esta situación de fragilidade, de excesiva dependencia, sobre todo nos dominios da enerxía, da saúde, das tecnologías digitais, da alimentación. E, por tanto, temos que sacar desta debilidade unha oportunidade para inverter esa tendencia, para atraer novos desenvolvimentos, novas empresas, novos proxectos e creación de empleo, naturalmente, al mismo tempo que estamos a reducir estas vulnerabilidades externas. Para o efecto, esta presidencia española traballará en dúas frentes, basicamente, por un lado, a promover aqueles dosieres que favorezan o desenvolvimento de industrias e tecnologías estratégicas, una expansión e diversificación tamén de súas relaciones comerciales para reforzar as cadeas de abastecimiento e para crear unha sorte de partenariado que vaya alén da puramente integración europea. Naturalmente, aquí a atención prioritaria estará localizada no ámbito do mundo iberoamericano e a Cimeira Latinoamericana, a UE-CELAC, que terá lugar próximamente, a próxima semana en Bruselas, va a abrir esta oportunidade, non ya para fechar un acordo Mercosur que aínda está, en fin, non é posible, mas sí para marcar un punto de encontro, un punto que sexa de non retorno, un punto de creciente aproximación e de creciente debate para partillar precisamente a necesidade de juntos aproveitar as sinergias, a identidade de valores, a identidade de historias, por veces tamén que permítanos nun futuro consolidar estas proximidades en acordos que sexan acordos de intercambio que fortalezan nosas respectivas economías, sociedades e culturas. E, naturalmente, aí Mercosur e os acordos con México e con Chile fican como os últimos obxectivos albos a concretizar. Relativamente á segunda liña de acción, que é o avance na transición ecolóxica e, naturalmente, a adaptación aos novos desafíos energéticos, aos desafíos medioambientales. Para nós, naturalmente, a luta contra as alteraciones climáticas é unha obrigación legal, moral, cara ás futuras xerações, mas, sobre todo, tamén é unha oportunidade da cual tenemos que sacar o máximo aproveitamento. Vamos a iniciar, ou estamos ya iniciado unha transición ecolóxica que está a permitirnos reducir as dependencias das cuales estivemos a falar antes, basicamente a dependencia energética, a dependencia das materias primas, a reducir os costes energéticos, a tornarnos as empresas máis competitivas e para seguir reforzando esta liña de acción, estes primeiros pasos, a presidencia española está disposta a facer todo o que esteja a seu alcance e, neste contexto, sabemos moito ben que Portugal é, basicamente, o grande aliado. Estamos a promover, naturalmente, unha reforma do mercado da electricidade, o avanzo que logramos juntos de creación desa non excesao ibérica, mas desa solución ibérica, está sendo a liña que ten tido un grande suceso e estamos dispuestos a prolongar este suceso haciendo propostas máis concretas que permitan ser partilladas ya por os restos dos países da Unión Europea. Estamos tamén a promover unha reforma non só do mercado da electricidade, mas tamén acelerar todos aquellos dosieres legislativos que estean relacionados con o programa Fit for 55, basicamente o pacote do gas
e do hidróxeno e os regulamentos relativos á eficiencia energética. Todo isto para qué? Pues naturalmente para que sigamos estando na cabeza da lideranza da luta mundial contra as alteraciones climáticas e, nese sentido, somos cientes que tamén bajo a presidencia española a Unión Europea ten que continuar a liderar este movimiento de ser motor e tractor desta mudanza na creación dunha facer da amenaza climática un desafío que todos podamos ultrapasar. Nosa terceira liña de acción está no ámbito da justicia social e económica. Por que? Bien, porque para nós estamos convictos que tamén para moitos de vocês a creación de un Producto Interior Bruto europeo, o crecimiento deste Producto Interior Bruto non é suficiente se non é asegurada ser partillada esta riqueza creada de unha maneira que beneficie a todos os ciudadanos e que sirva para mellorar as oportunidades de vida e sirva para mellorar as condiciones de inclusión. Por tanto, desde esta perspectiva, pensamos que é preciso non só hacer máis competitiva a nosa economía, mas tamén reforzar as bases sociais desta economía, as bases do Estado social e para iso temos que facer que o crecimiento sexa non só maior, mas tamén máis justo, equitativo e, por tanto, mirar sempre a compatibilidade con a justicia social. En este sentido, a Presidencia española defenderá o establecimiento de normas mínimas e comunes en materia de tributación das empresas e tamén estará na primeira liña de frente no relativo á luta contra a evasión fiscal. Temos comprobado que a evasión fiscal, por exemplo, das grandes multinacionales ten un coste para a Unión Europea de 1,5 puntos do PIB, o sea, a mesma cantidad que a Unión Europea gasta en proxectos ou programas de habitación e tamén da protección do medio ambiente. Nesta liña tamén de ter como algo unha maior justicia social e económica, estaremos tamén a traballar para unha revisión do cuadro financiero plurianual para que a reforma adecuada das regras da gobernanza económica permítanos ultrapasar as fórmulas de austeridade para unhas fórmulas de maior transparencia e que permitan facer compatível as finanzas públicas, a sustentabilidade das finanzas públicas, tamén con o financiamento adecuado de todos os custos requeridos por as transiciones ecolóxica e digital. Por último, tamén estamos a lutar, e nese sentido a Cumbre Social de Porto marcou unha liña de acción que partillamos plenamente, un programa que estamos a ollar con moito detenimiento, porque entendemos que a extensión, a profundización dos dereitos dos traballadores ten que ser naturalmente perseguida. A última liña de acción, reforzar a unidade europea, naturalmente como se reforza a unidade europea, haciendo un aprofundizamiento das instituciones europeas. Para o efecto, a Presidencia española estará a defender un perfeccionamento do mercado interior,
a conclusión de unha unión bancaria e da unión dos mercados de capital, a consolidación e a melloría dos instrumentos comuns, como os fondos Next Generation, e tamén procurar avanzar na próxima Agenda Estratégica Europea, o Pacto da Migración e Asilo e tamén todos o que presenta todos os compromisos asumidos no ámbito da ampliación o enlargement. Temos tamén un ambicioso programa de actividades aquí a desenvolver en Lisboa, mas quizás como estoy siendo... me está a recordar aquí o señor presidente, o tiempo ya finalizó, por tanto, fico aberta a todas as preguntas. Peço disculpas si teño tomado demasiado tempo. Só unha pequeña excusa, non unha justificación, unha pequeña excusa. Teño tentado falar portugués e claro que isto obrígame a falar máis despacio para non cometer demasiados erros. Obrigada, moito obrigada a todos vocês. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Portanto, a minha tolerância foi tentar retribuir a sua simpatia ao falar na nossa língua, portanto, que muito facilita a comunicação e foi um gosto ouvi-la explanar as prioridades da presidência espanhola. Vamos então dar início ao período destinado aos grupos parlamentares. Vou dar em primeiro lugar a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Intervirá o deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a senhora embaixadora, a sua equipe, e gostaria de começar por sublinhar o facto de que Portugal e Espanha têm tido sempre um relacionamento profícuo, conjunto, na defesa do que são as nossas visões do ponto de vista europeu. E relativamente ao início da presidência espanhola do Conselho da União Europeia, também gostaria de relevar um primeiro ato que foi a visita do Sr. Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, a 1 de julho, ao Sr. Presidente Zelensky, e a oportunidade que isso constituiu para comunicar à Ucrânia, naturalmente, o comprometimento dos Estados europeus para com a luta que travam contra a invasão russa. Isso é um momento que julgo simbólico, mas de grande relevância no quadro do início da presidência espanhola. Contudo, não posso deixar de constatar um facto objetivo, que é a realização de eleições antecipadas no próximo dia 23 de julho, e isso, naturalmente, no quadro de um Estado-membro que assume a presidência do Conselho da União Europeia, pode vir a trazer alterações do ponto de vista do posicionamento e da execução dos grandes objetivos que a senhora embaixadora, muito claramente, de resto, num português muito, muito bom, nos fez o favor de elucidar. E a pergunta que lhe faço é exatamente essa: até que ponto a eventual mudança de governo no decurso do resultado destas eleições pode ou não influenciar estes objetivos estratégicos que a senhora embaixadora, e muito bem, nos apresentou. Um segundo tema que trago aqui tem a ver com a preparação do próximo orçamento para a União Europeia, que é um dos momentos mais altos, mais complexos e mais críticos da presidência espanhola, e onde estão previstos 50 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia, quer nesses momentos difíceis no quadro do conflito, quer naturalmente também para fazer a preparação da Conferência de Paz, que se quer ocorra com a maior brevidade, porque isso significará o fim da guerra provocada por Putin. E entronca com liga-se a este desidrato, a este desafio, a política comum de segurança e defesa, onde agora, hoje e ontem, esteve em discussão em Vilnius, no quadro da NATO. E, de facto, a pergunta que lhe faço é qual é o posicionamento da presidência espanhola quanto à adesão da Ucrânia à NATO. Como nós vimos, não há uma unanimidade de posições, uns preveem ou uns anseiam, melhor dito, por um compromisso mais forte, outros por uma perspectiva de que esta decisão decorra do final da guerra, e, portanto, gostaria que nos esclarecesse concretamente e de forma clara qual é o posicionamento da presidência espanhola em relação
ao timing e ao modo de integração da Ucrânia na NATO. A questão das migrações é outro tema que está, obviamente, em cima da mesa e um desafio muito grande. Nós assistimos a um incremento enorme da chegada de migrantes, a acidentes e incidentes no Mediterrâneo, a uma tragédia humana em crescendo. Parece que não há solução. Já não é possível aquela teoria inicial de reter nos países de origem, já não é suficiente encontrar países de acolhimento que se encarreguem de uma posição de buffer até à estabilização da situação. E a pergunta que lhe faço é, no quadro de uma enorme dispersidade de sensibilidades políticas, como a Hungria, uma Polónia a bloquearem soluções, outros países a terem a necessidade de requerer mais fundos para responder ao problema, como é que a presidência espanhola pretende, do ponto de vista até diplomático, consertar todas estas posições em torno da resolução do problema das migrações, que é talvez um dos mais complexos com que a União Europeia se defronta no presente e no médio prazo. Um tema que a senhora embaixadora também apresentou no final da sua apresentação tem a ver com a revisão do quadro financeiro plurianual 2021-2027. E há aqui dois vetores. Um primeiro vetor tem a ver com o facto de, fruto da subida dos juros, os encargos para a União Europeia no horizonte temporal 2028-2057, que é, digamos, a janela temporal para se pagar os juros destes apoios do que foi o Next Generation EU, a questão que se passa é que o juro passou de 15 mil milhões de euros estimados no início para 30 mil milhões de euros. E, naturalmente, que não há milagres. E só temos uma hipótese. Ou nos próximos quadros financeiros plurianuais cortamos 20% daquilo que é o que está no bolo, ou arranjamos novas receitas. E as receitas para este financiamento e para pagar estes juros só podem vir de dois lados. Ou dos cidadãos europeus, ou de outros recursos próprios. E a questão que lhe coloco é qual é a estratégia da presidência europeia para o aumento dos recursos próprios e para que se possa fazer face a estes novos encargos à data de hoje e que, se calhar, com esses desafios que anteriormente enunciamos, podem vir a aumentar. Sem os óculos não estava... Eu deixava só uma última pergunta à senhora embaixadora e tem a ver com o tema do pilar dos direitos sociais. Como disse bem, foi um dos temas fortes da presidência portuguesa com o evento que se realizou no Porto e gostava de perceber qual é o plano de ação nesta matéria, uma vez que, como sabe, não há nenhum mecanismo eficaz nos tratados, ou, se quiser, de forma e de facto, que obrigue os Estados-membros, em relação aos pilares dos direitos sociais, a obrigarem-se a cumprirem metas pré-definidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A minha tolerância deveu-se ao facto de compreender que, para facilitar a comunicação, tenha procurado falar pausadamente, o que espero que os restantes colegas o façam também. Senhora, tem a palavra para responder às questões formuladas. ¿Qué es esto? Más una vez, obrigada, doctor. Vamos a ver, tengo muchas preguntas. Voy a intentar responder. No siempre es fácil, mas si quiser podemos continuar un debate posteriormente. Relativamente a primera cuestión, ¿hasta qué punto las elecciones van a mudar
el cumprimento das prioridades e o desenvolvimento da presidencia. Bien, eu já disse no principio que o programa da presidencia española é resultado dun debate que ten sido feito ao longo dos últimos 2 anos, no cual ten participado todas as forzas políticas. E, por tanto, é resultado dun ejercicio previo de discusión. E tamén, como bien sabe, no relativo á política exterior, raras veces un dúda. Ten que ser en circunstancias moito extremas que acho que non é o caso. E, por tanto, e basicamente, cando estamos a falar da Unión Europea, non pode poner en duda que para España, cualquiera que sexa o partido político, a prioridade europea é de tal envergadura que non permite que haya fracciones non relativamente a identificar as prioridades. Por tanto, acho que non va a haber mudanza, mas pode haber mudanza relativamente ás formas. Claro, porque evidentemente non é relativamente ás formas, mas eso é algo que, en mi opinión, pode ser todavía algo que veremos, mas non é o relevante. Por tanto, aí estamos a ver. Non posso adelantar máis, porque mismo nos programas que neste momento están a ser desgranados no sello da campaña electoral, precisamente o capítulo Unión Europea ten unha relevancia que non é obxecto de discusión. Bien, non sei se con esta pregunta teño respondido, acho que non va a ter unha incidencia mismo por razones de eficacia. Vamos con a segunda pregunta. Que está a acontecer con cual é o pensamento, a forma de aproximar a questão da adhesión de Ucrania a NATO? Bien, naturalmente que é un tema que ten tantos vectores abertos que unha soa estrategia acho que non basta. E acho que nese sentido a presidencia española ten claro que su principal papel é manter abertas todas as líneas de reflexión y de debate. Al mismo tiempo, prestar toda a súa posibilidad e disponibilidade para que o debate relativamente á adhesión sexa posible. Felizmente, no sello da Unión Europea, além da presidenta da Comisión, que, como sabemos, ten unha postura moito favorável a que a realidade da Unión Europea da adhesión da Ucrania sexa posible no ámbito da Unión Europea, non é o mesmo falar da OTAN, porque aí estamos a falar con Estados miembros que non son da Unión Europea e que teñen visões moito diferentes. E, por tanto, España como miembro europeo, España neste momento como líder, ou, en fin, país que está a asumir unha lideranza, unha portavocía na Unión Europea, ten un papel de correa de transmisión, de lideranza en cuanto a crear posibilidades, mas tamén a coñecer moito ben cuáles son os límites da Unión Europea neste contexto. E que há países como a Turquía, países como os Estados Unidos, con los cuales temos que tener, o Canadá, con los cuales, naturalmente, a Unión Europea ten que dialogar moito, buscar as mellores condiciones, os prazos, as maneiras, mas non é só, infelizmente,
no es una decisión que esté ya na mano da Unión Europea. Como bien sabe, o responsable da política exterior, política de seguridad e defensa, é un grande líder. Eu teño un enorme respeto intelectual, profesional, humano, o ministro Borrell, e teño plena confianza que él va a saber moito ben liderar tamén esta presidencia na mellor dirección para que Ucrania fique sempre moito perto de Europa e da OTAN. Migraciones. Ten ido aumentando o nivel de dificultade. Bien, vamos a ver. É unha das materias que eu pessoalmente máis teño refletido sobre elas, porque permítame unha digresión persoal. Há muitísimos anos, eu estaba a traballar nesta materia. Cando aínda non existía ni Schengen, ni o Acordo de Asilo Refugio na Unión Europea. Nesa altura, ano 88, 87, estábamos a falar do Tratado das Fronteras Exteriores da Unión Europea, que logo foi transformado en Pacto de Migración e Schengen. Nesa altura ya estábamos a percibir que no as migraciones, estábamos a debatir que modelo de Europa queríamos, un modelo abierto ou fechado. E por iso que estábamos a falar das fronteras exteriores, que foi transformado logo após en la supresión de fronteras interiores. Mas as fronteras exteriores ficaron máis ou menos cuestión de soberanía nacional. Noutro momento da miña vida profesional, eu fui embaixadora no Malí, nun contexto no cual España iniciou un paulatino proceso de apertura de embaixadas ou de reforzar a súa presencia nos países africanos, basicamente África Occidental. E por qué? Porque empezábamos moito antes que o resto dos países da Unión Europea a experimentar a presión migratoria. Para nós foi algo súbito. Aconteció en un par de años e percibimos que para mellor conocer a origen do problema e para mellor gerir o problema teníamos que estar máis presentes. É por iso que eu foi a Mali, Burkina Faso e, claro, empezamos a traballar. O señor diputado ten dito que as políticas ten fracasado todas. Bien, eu non sería tan drástica. O que ten fracasado é Europa en llegar tarde a percibir o problema. Mas há políticas que eu acho que son adecuadas. O que ocurre é que son políticas que non son aceptadas, recoñecidas por todos. Naturalmente, para os países do sur de Europa, a inmediatez do problema é diferente dos países do norte. Para España, Portugal, Italia, Grecia, claro que o fenómeno nesa altura dos cayucos, agora das pateras, é algo que é incuestionável, non? Bien, há múltiples e inúmeras razones para que nosotros, como países ibéricos, estemos a persistir en forjar una política migratoria por así dizer, generosa, mas moito rigurosa, as dúas cosas. Cando estou a falar de generosa, quero dicir a estar dispostos a abrir a unha maior presencia de migración en Europa. Rigurosa en cuanto a
identificar moito ben os criterios de gerencia ou de gobernanza destos procesos migratorios. Temos exemplos, o coñecimiento existe ya e, por tanto, só temos que políticamente asumir este compromiso. E concluyo, a última conclusón, poderíamos debatir moito. Por tanto, nosa misión, eu estou convicta, é llegar a convencer realmente que é factível. Só que temos que ter criterios claros e aplicar os recursos, os instrumentos adecuados. Por último, creo que neste contexto a cooperación sobre el terreno é importante e ten sus resultados, mas temos que ser persistentes, continuar, seguir. O que ten acontecido agora en Sahel, a saída do Mali, non é a mellor señal, non é o mellor señal, o señal, non? Ok. Seguinte. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Caros colegas, eu peço que, a partir de agora, vou ser mais rigoroso na gestão do tempo. Não corremos o risco de ter de prolongar imenso a nossa segunda parte da reunião. Peço, por isso, aos senhores deputados que sejam tão objetivos e concisos nas questões a formular e peço também à Sra. Embaixadora um esforço de concisão também. Então, é agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Falará em seu nome a senhora deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e a Sra. Embaixadora, agradecendo a sua presença, a exposição detalhada, o esforço para nos comunicar connosco em português. Eu gostava de partir de um ponto inicial, que é as relações entre Portugal e Espanha, os dois países ibéricos, chamando a atenção que há um excelente diálogo, bem estruturado, um diálogo bilateral, equacionado em várias áreas, desde as áreas que têm a ver com o ambiente, com as ligações energéticas, com as infraestruturas e transportes. E dizer que este desenvolvimento ficou muito mais ativo e consolidado nos processos de transição democrática dos dois países e no momento em que os dois países aderiram quase em simultâneo à Comunidade Económica Europeia. E estimo, Sra. Embaixadora, e esta é a minha primeira expressão em nome do Partido Socialista, que independentemente de qual seja a posição do povo espanhol nas urnas, que esta cooperação se mantenha ativa, não só para bem da Europa, mas fundamentalmente na construção de alguns desígnios que nos são comuns. Relativamente ao programa da Presidência, eu gostava também de destacar dois ou três aspectos muito específicos. Primeiro, há um conjunto de questões que vêm enunciadas do trio das presidências, Espanha, Bélgica e Hungria, que são de resposta a desafios e tarefas para o período onde se vão realizar estas presidências e que a presidência espanhola distinguiu com algumas prioridades. O apoio à Ucrânia, o avançar na paz justa, a reindustrialização, a transição ecológica, a justiça económica, a unidade europeia. Relativamente à reindustrialização, eu gostava de chamar a atenção para uma coisa que me parece bastante importante, até pela relação privilegiada que quer a Espanha, quer Portugal têm com a América Latina e com as Caraíbas. E nessa medida, partindo do pressuposto do que a Sra. Embaixadora já deu bastante relevo, a necessidade não só da imperiosa de abertura da Europa a novos mercados, mas também ao encontro de matérias-primas que são críticas, a importância que teria um novo impulso no que diz respeito que a cimeira do CELAC, que já aqui foi referida, será realizada agora entre 17 e 18 de julho, mas o reforço que seria importante para conseguirmos definitivamente ativar aquilo que tem sido o acordo Mercosul e que é tão importante. Pedia-lhe que, na sua posição de embaixadora, sempre com as reservas que são necessárias, se me pudesse dar algum feedback em torno do que entende que pode ser as expectativas para este acordo, sabendo nós que estas cimeiras muitas vezes têm um poder mais simbólico de iniciar um processo do que produzir em si resultados. Outra questão que gostaria de distinguir era a questão que tem a ver com o mercado elétrico, com o gás e eletricidade. Portugal e Espanha tiveram aqui uma cooperação exemplar. A Sra. Embaixadora já referiu o mecanismo ibérico temporário,
que nos permitiu não só um preço competitivo a nível do gás com reflexos nas outras energias, mas, acima de tudo, inaugurou uma forma de estar que a própria Europa reconheceu. Também gostava de destacar a forma como ultrapassamos, juntamente com a França, as questões do Medicate, e foi aberto um corredor de energia verde, fazendo as interligações entre Portugal e Espanha, entre Celúrico da Beira e Zamora, ligando também Barcelona e Marselha por via marítima. Isto são exemplos do que será, dentro da agenda europeia, uma cooperação que valorizamos e consideramos importantes com Espanha, e são algo que está inscrito não só no trio, mas nas prioridades estabelecidas por Espanha. Manifestar aqui a nossa boa vontade e desejo de cooperação dentro das nossas competências como um Parlamento nestas matérias. Por último, gostava de distinguir outra questão. Quando se fala em economia, não se fala numa economia qualquer. A economia europeia tem por base o Estado Social. E o Estado Social, como tem como um dos seus pilares, aquilo que são o pilar social. Portugal, neste domínio, na sua presidência, no primeiro semestre de 2021, tomou aqui uma posição bastante importante, com a organização do Fórum Social com base que foi realizado no Porto e que a presidência portuguesa gostaria de ver realizada 2 em 10 anos. Este Fórum Social bate-se por uma transição justa que não pode ser um slogan, que tem que ser uma realidade, não deixar ninguém para trás. E é nesta questão, a questão que nos parece muito importante, prende-se não só com as competências, com a valorização do trabalho, e entendemos fundamentalmente que a questão do pilar europeu dos direitos sociais não pode ficar esquecida na agenda e tem que ter uma relevância. E perguntava-lhe qual é a vossa sensibilidade dentro das prioridades estabelecidas para dar alguma relevância acrescida a esta questão. A questão das migrações foi aqui referida. Por último, gostaria de só lhe colocar uma última questão. A necessidade, de facto, do reforço financeiro da Europa, do quadro financeiro plurianual. O meu colega, o Sr. Deputado Paulo Muniz, já se referiu a isso. Face a novas necessidades, a questão dos juros, o peso necessário de apoio à Ucrânia. E, nessa medida, eu vou terminar, há uma questão que, para além, que seriam os novos recursos. Estes novos recursos, Portugal tem-se batido muito por eles. Que estejam ativados novos recursos, e que passariam por imposto sobre as sociedades comerciais, um mecanismo sobre a emissão de carbono nas fronteiras e também sobre o comércio de licenças e emissões. São dossiês que estão parados, que não têm tido desenvolvimento, mas seriam recursos importantes para uma transição justa, equitativa, reforçando o modelo social, reforçando a componente ambiental, e que nos parecia que seria importante saber se há, dentro dos seus limites, alguma posição que nos possa esclarecer quanto a esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Embaixadora, são muitas perguntas para pouco tempo, mas peço-lhe a capacidade de síntese possível. Que a señora diputada ten a resposta ya a estas preguntas quizás moito máis a profundidade, moito máis refletida que eu mesma. Vamos ver, relativamente á cooperación bilateral, sexa esta cooperación hasta seguir ou seguir. Bien, naturalmente non só temos as cimeiras, que é naturalmente a cima, a cumbre desta cooperación. Só vou a dar un par de detalles. No ámbito da última cimeira, España e Portugal aprobaron o novo tratado, Tratado de Amistad e Cooperación, que é un tratado que está a renovar o primer tratado que se foi asinado o ano 1977, antes de que nós fósemos membros da Unión Europea. Y claro que hemos hecho un proceso de reflexión relativamente os últimos 40 años. Producto deste proceso temos un novo tratado que está precisamente, cuyo significado é consagrar cual é o contenido, cual é a importancia desta cooperación, que é máis e máis e máis con unha dimensión ibérica, no sentido de
juntos podemos facer as cousas mellor, e unha dimensão ibérica tamén no ámbito de reforzar a presencia da Península Ibérica, por tanto, de España e Portugal, no ámbito global, no mundo. Este é só un exemplo. Naturalmente, a partir de aí se pode desgranar nos múltiples ámbitos no cual a cooperación é imensa, no cual a cooperación ten todavía un enorme terreno para ser desenvolvida. Seguendo a miña experiencia en Portugal de ya 5 anos, posso identificar ámbitos nos cuales temos imensas cosas a facer juntos. No ámbito económico, creo que as cousas já están a ser desenvolvidas de modo natural, mas há moitos terrenos. Gostaría identificar, por exemplo, materia defensa, materia investigación, innovación, educativa, universitaria, por só citar algunhas delas nas cuales temos moito que facer e moito que dizer. Bien, a segunda pregunta, CELAC, en fin, como acho que as cousas poden evoluir de agora en adelante. Infelizmente, digo infelizmente porque temos todos creído que era posible avanzar, no para llegar a un acuerdo, mas para avanzar as fórmulas que permitieran ese acordo. Creo que estamos nun momento de stand-by. Creo que o que está a producir a cimeira é moito importante, porque é moito importante todo ese momento, esa dinámica de debate, de reflexión intrarregional, nomeadamente no mundo iberoamericano, que pode disponer as cousas, prepararlas para un segundo momento de avance. É moito importante que nós, como países europeos, estemos a mirarnos e señalar os límites de noso compromiso e de nosas ambiciones, mas tamén que isto este a acontecer nos países iberoamericanos. E creo que a cimeira é precisamente o elemento motor dinamizador deste proceso. E, claro, há moitos motivos para pensar que este recorrido é un recorrido moito esperanzador. Eu acho, estou convicta, que va a concluir bien, mas non agora, aínda. Terceira pregunta, comunicaciones. Bueno, eso é motivo dunha cimeira. Pilar social, sí, claro. Teño dito que unha das grandes liñas de acción, das grandes axos de nosa presidencia é tener presente e recordar aos Estados miembros, os aliados da Unión Europea, mas sobre todo aqueles que ten sido protagonistas quizás das posiciones máis reservadas no ámbito do alcance del gasto, os frugales, por así dizer, que a Europa o é justa ou non é, e que alcanzar unha justicia en Europa, unha justicia social, unha justicia económica, requiere naturalmente desenvolver un pilar social que é ineludible. E que a transición non pode deixar atrás as persoas, as familias, os colectivos. Reforzo financiero, é o mismo nesta línea. Sí, somos cientes que temos que obter recursos, novas fontes de recursos, e que estas novas fontes de recursos naturalmente non poden ser escollidas de cualquier maneira. Todas ten unha consecuencia, e estamos plenamente convictos, como Portugal, que estes recursos ten que ter origen de fontes estables. Por exemplo, en España temos ya establecido esta tasa energética para o sector energético, e naturalmente é unha mostra de que sí, estamos disponibles non para liderar, mas tamén para movernos en un ámbito en el cual hai que abrir novas fontes de recursos, e esta é unha delas. Moito obrigada. Muito obrigado, Sra. Embaixadora.
Darei agora a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Chega, é o deputado Bruno Nunes. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Embaixadora, saudar o seu país por esta presidência. Nós estamos numa fase, e a interpretação que o Partido Chega faz da fase em que vivemos na família europeia é algo complexa e até controversa em relação àquilo que eram os valores originários da Constituição da União Europeia. Quando olhamos para aquilo que será ou não uma necessidade da revisão dos tratados, temos assistido ultimamente a uma Europa que cada vez mais se vai intrometendo dentro da autodeterminação e da soberania dos próprios povos. E a primeira pergunta que lhe queria deixar, e sei que com a sua simpatia saberá desenvencilhar-se dela, certamente, eu sei que é um pouco provocatória, mas imaginando que acontece aquilo que eu quero que aconteça, que é no próximo dia 23 em Espanha, Espanha vira à direita, e que Santiago Abascal fará parte do governo de Espanha. Como é que imaginava acontecer aquilo que tem imposto, por exemplo, à Hungria, de considerar que poderá perder a presidência no segundo semestre de 2024? Imaginava a determinada altura Espanha ficar com a sua presidência adiada, ou olhar para a Itália com Meloni e dizer que não pode presidir, ou para a França, que mais tarde ou mais cedo a senhora Marine Le Pen poderá ser presidente, ou olhar para a Áustria e ver que a direita também está a galopar e possivelmente irá liderar o governo? Ou seja, não acha que existe uma intromissão desta forma indireta de colocar os países à parte, porque a determinada altura os seus povos determinaram que os seus representantes são aqueles? E a pergunta é clara, é como é que imagina que a presidência de Espanha ficaria, ou como é que os espanhóis ficariam se perdessem a sua presidência só porque o Vox e Santiago Abascal fariam parte do governo? Depois, muito se tem falado da questão da insustentabilidade demográfica, e a insustentabilidade demográfica vai dando imenso jeito para, do lado de cá do Mediterrâneo, abandarmos uma bandeira com as estrelas e dizer que é a terra prometida e garantir a todos os que venham de lá, que venham para cá, para esta terra prometida, sabendo nós, na Europa, que o que estamos a fazer é mentir, porque não temos condições para receber toda a gente. Transformando o Mediterrâneo no caos atual que é, por culpa clara da Europa que vai garantindo esta venham. E nós olhamos para a Espanha e percebemos que o vosso país é dos que muito sofre, nomeadamente no Porto de Ceuta, com esta entrada. Considera ou não, ponto número 1, que estamos com a permissão de entrada na Europa sem qualquer controle e com o princípio da terra prometida, a violar o acordo de espaço Schengen, ao permitir que todos entrem da forma como estão a entrar, e segundo, se estamos ou não estamos a criar um problema sobre o chapéu da insustentabilidade demográfica, garantir que todos possam estar presentes. Queria-lhe deixar mais duas perguntas muito rápidas. Primeiro, qual o posicionamento em relação ao chumbo que foi feito à entrada no espaço Schengen por parte da Roménia? Se é para manter, se não é para manter, se a Roménia está excluída, mesmo a Roménia tendo ajudado os refugiados ucranianos, da maneira como ajudou, por todos que recebemos nos nossos países, mas em Portugal nós recebemos 55 mil, 58 mil, são milhões na Roménia. E a segunda pergunta tem muito a ver, e a última, tem muito a ver com aquilo que vai acontecendo nos últimos dias. Nos últimos dias nós assistimos a uma pressão de chantagem por parte da Turquia que coloca claramente a União Europeia em maus lençóis, porque diz, nós aceitamos a entrada na NATO se nós entrarmos na União Europeia. O eterno candidato, que ninguém o quer, porque tem fronteiras com a Síria, com o Iraque, com o Irão, e que pode ser um problema grave a nível de demografia na Europa, qual o papel que tem Espanha e a presidência espanhola, ou que terá, dentro, obviamente, das informações que tem, em relação a este eterno candidato que ninguém quer, mas continua a bater à porta a fazer-se de convidado constantemente, que é a Turquia, que mais que não seja pela cultura, que não é idêntica sequer, nem semelhante à nossa, passaria a ser o principal exército da União Europeia no dia a seguir após a sua entrada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou à Sra. Embaixadora, e dou agora a palavra à Sra. Embaixadora para o difícil exercício de responder a todas em 5 minutos.
porque naturalmente que é moito importante debatir, é moito importante refletir e, sobre todo, someter a revisão as convicciones propias, porque nunca... Bien, as preguntas que o señor deputado ten feito son moito pertinentes, naturalmente son preguntas moito actuales e son preguntas basicamente que forman parte dos programas políticos dos partidos, como o caso de Chega, están a adquirir maior relevancia na escena política nacional. O cual quere dicir que, naturalmente, están tamén na mente das persoas. Vamos a ver. Creo a primeira tenía que ver con a migración, ¿no é así? No, perdón. Si Chega llega ao gobierno. Perdón, si Vox llega ao gobierno. Si sería admitido. Acho que é unha pregunta que máis bien ten que ser unha pregunta retórica no ámbito de suscitar unha... Non estamos a falar neste momento das políticas nacionales, sino do cual é a contribución, o papel dos Estados membros na construción europea. E, por tanto, acho que non é precisamente o punto relevante del debate de hoxe. Dicho eso, podemos falar en outro momento. Bien, relativamente a inmigración y si es una tierra prometida. Bien, non vou a descubrir nada nuevo, o señor diputado ya coñece. A historia da humanidade é unha historia que ten sido feita con percurso das migracións. Por tanto, forma parte da naturaleza humana, é algo que temos que non só recoñecer, mas tamén gerir con el máximo de inteligencia. A inteligencia implica pensar cuáles son as condiciones óptimas para que un fenómeno que é natural poda ser conducido tamén para que os resultados sexan os mejores. E, por tanto, non é cuestión de señalar se Europa é a tierra prometida ou non. É cuestión de identificar se Europa precisa ou non precisa de entradas de nuevos grupos y colectivos humanos. Vengan de donde vengan. Naturalmente, a partir de ahí es importante señalar que hay criterios que pueden ser acordados. Tipo de inmigración que queremos, orígenes, formas de llevarse a cabo, circulares, non circulares, temporales, en fin, é algo que ya está siendo experimentado y, por tanto, eso é precisa, como teño dito antes, un momento de arranque y de compromiso político. Claro que tamén é unha terra prometida, evidentemente, todo o que é mellor de lo que está acontecendo próximo de casa é un objeto, é un albo de lógico, mas está moito ben que Europa seja deseado como punto de destino. Acho que é un valor. E é sobre esos valores sobre los que temos que traballar. Por último, relativamente a Turquía, a Rumanía, Schengen, bien, aquí temos un ejemplo de hasta que punto há moitos elementos a traballar en Europa entre nosco mesmos para concretizar e afinar criterios. A non aceptación moito pouco tempo de Rumanía e Bulgaria no Schengen é basicamente producto de posiciones moito concretas e moito específicas de países moito concretos, moito específicos. Mas acho que non é o sentimento geral da Unión Europea. Por tanto, claro, se precisa de tiempo, mas é inevitable e va a ocurrir que Rumanía seja parte de Schengen. Más unha vez, senón, non chegaría, confrontaríamos un grande fracaso. Non é así? Bien. E isto nos lleva ao tema de Turquía. Podemos entroncar con a Turquía. O señor diputado está a dizer que hoxe en día ninguén quere a Turquía en Europa, ou na Unión Europea. Hoxe en día. Hace 20 anos, Turquía era considerada como un candidato potencial razonable. O que aconteceu é que esos pasos nunca tiveron lugar, por unas razones u otras. Há moitas persoas en Europa e moitos líderes en Europa
que te han dicho hemos llegado tarde. Europa ha llegado tarde a Turquía. Y, claro, ese é un análisis que temos que facer, porque temos perdido, quizás, no digo a adhesión de Turquía como Estado miembro da Unión Europea, pero así a creación de mecanismos que hubieran posibilitado ter a Turquía máis perto do que hoxe está. Estos mecanismos son acuerdos de asociación que nunca tivemos explorado. E, por tanto, sí, é unha cuestión pendiente. No será miembro, naturalmente, en el futuro inmediato o próximo de la Unión Europea, mas eso no quiere decir que tengamos que seguir procurando tener una Turquía aliada y próxima de Europa, porque hay una voluntad ineludible de pensar que con Turquía hay muchas cosas que tienen que ser feitas y podemos hacer. Hay muchos problemas que afectan también a países miembros de la Unión Europea, nomeadamente Chipre, Grecia, y por tanto a un terreno inexplorable también para trabajar con Turquía como Estados miembros de la Unión Europea. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Embaixadora, pelas suas respostas a temas muito complexos. E para uma última intervenção, irei dar a palavra ao deputado Bernardo Blanco, que é também vice-presidente desta Comissão de Assuntos Europeus e que pertence ao grupo da Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Bernardo Blanco, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Embaixadora. Muito obrigado pela sua presença aqui também. E eu gostaria de começar por um dos pontos mencionados nas prioridades da Presidência, que é a adesão dos países candidatos à União Europeia, mais concretamente, obviamente, a Ucrânia. E a Sra. Embaixadora até falou da conferência em Granada, em outubro, e eu gostaria de lhe perguntar, no âmbito dessa matéria, se a Espanha vai apoiar a revisão dos procedimentos de decisão na União Europeia, especialmente a expansão do uso da maioria qualificada. Sabemos até que Espanha faz parte de um grupo de amigos no âmbito da política externa e de segurança comum da União Europeia, e eu gostaria de lhe perguntar se em outras matérias também será favorável à expansão da maioria qualificada. Uma segunda pergunta, relativamente à defesa do Estado de Direito. Está agendada também para o dia 15 de novembro a discussão sobre o artigo 7º do Tratado da União Europeia, e eu gostaria de lhe perguntar se vai ser apenas um continuar da discussão, digamos assim, ou se vai haver uma audição formal sobre a situação da Hungria e da Polónia. E, por último, perguntar-lhe sobre o acordo do Mercosul, que é particularmente importante também para a economia portuguesa e também para a economia espanhola, mas, como sabemos, há vários países que têm resistido à celebração deste acordo, como os Países Baixos ou a França, e eu gostaria de lhe perguntar qual será a estratégia da Presidência neste âmbito, até porque sabemos que há várias preocupações, quer ambientais, quer agrícolas, nesses países, e como é que vamos responder para dar seguimento ao acordo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua concisão, e passo a palavra à Sra. Embaixadora. Faz favor. Preguntas, más una vez, muy interesantes. Brevemente, ¿cuál es la posición relativamente a mecanismos de decisión que permitan que la Unión Europea sea más ágil y resolutiva cuando estamos a tomar decisiones que por veces quedan paralizadas cuando no hay unanimidad? Bien, sí, pensamos que hay ámbitos, materias que pueden ser acordadas no necesariamente a través de una mayoría, de una sola mayoría, de una unanimidad, sino mayoría cualificada. Y en ese sentido estamos siempre a propor que allí donde sea posible
a maioría cualificada é unha solución moito, enfim, é a única posible para que as cosas continúen a avanzar. Por tanto, é só cuestión de identificar materias nas cuales podemos avanzar e aí, máis unha vez, con Portugal partillamos basicamente as mesmas intereses. Aunque, claro, es cierto que non só estamos a falar de maioría cualificada desde unha perspectiva nacional, acho que na Unión Europea isto tamén está vinculado a posibilidades, a fórmulas de resolver a necesidade de alcanzar acordos e yo creo que aí estamos tamén a pensar posibles o que antes se denominaba diferentes velocidades, diferentes niveles de compromiso e, por tanto, a maioría cualificada é unha solución, como tamén será unha solución en términos de gobernanza alcanzar ou acordar fórmulas de gestión por metas, por albos, por objetivos. Hungría, Polonia, Estado de Derecho. Bien, aí hai unha cuestión moito importante, é unha cuestión na cual até o presente acho que felizmente a Unión Europea ten respondido con moita unidade. Por qué? Porque estamos a defender unos valores que ten que ser partillados por todos, é a garantía da credibilidade, a garantía da singularidade da Unión Europea. Si non estamos a partillar os mesmos valores, a Unión Europea pierde fortaleza e non podemos permitirnos quiebras no cuanto se refiere a defensa do que une a Europa, que son valores de democracia, Estado de Derecho, inclusión, libertades. Y yo creo que ahí no debe haber renuncias. Por último, Mercosur y qué está a acontecer, ou, en fin, vamos a ver. Ya dix antes que Mercosur non só Europa e tamén Iberoamérica, nomeadamente 4 países, nos cuales non sempre están a ter a mesma percepción, a mesma posición interna, política, etc. E, por tanto, tamén no ámbito Mercosur ten que llegar a acordos. ¿Qué es lo que puede hacer Europa? Y en este sentido, ¿qué es lo que puede hacer España? Naturalmente, siempre con el apoyo de Portugal y a recíproca, facilitar las cosas. España está a propor fórmulas que permitan que los acuerdos puedan ser asumidos. ¿Qué fórmulas son estas? Junto a los compromisos no ámbito estrictamente comercial, intercambio de materias, intercambio de productos, otros compromisos que son de ámbito social, medioambiental, etc. Os dois compromisos juntamente deben ser cumpridos, mas o nivel de compromiso, o momento de compromiso non ten por que ser simultáneo. O que está Iberoamérica e estes países a pedir é que a presión, as exigencias non sean tan absolutamente rigurosas desde o primer momento. Temos que dar espacio. E acho que esa é unha proposta que temos que refletir acerca dela. E, por tanto, nosa posición é facilitar as cousas para que o sentido último destes acordos sella sempre respetado, máis que os criterios de cumplimiento sellan máis flexibles. Brevemente. Obrigada, máis unha vez. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu não tenho outros pedidos de inscrição, portanto, assim sendo, iria dar por encerrada esta nossa audição. Passámos em revista aqui um conjunto importante de matérias, que constam, aliás, do trio de presidências Espanha, Bélgica e Hungria, e que estão, digamos, debatemos em particular
aquelas que estão concentradas no semestre espanhol. Portanto, é um debate que implicaria muitas horas para aprofundarmos todas as questões, mas creio que as respostas da senhora Embaixadora foram esclarecedoras e eu agradeço-lhe muito a disponibilidade e desejo as maiores felicidades à presidência espanhola. Gostava de vos lembrar que no âmbito da dimensão parlamentar estão previstas 1, 2, 3, 4, 5, 6 iniciativas, algumas, 5 delas iremos participar, Europol, coordenação, governança económica, COSAC, portanto vamos ter ao longo do, digamos, não diria do semestre, mas do trimestre espanhol, não é? Uma vez que a situação interna em Espanha obrigou à recalendarização de um conjunto de iniciativas, mas a Assembleia da República e a nossa Comissão em particular estarão muito empenhadas, como sempre, a contribuir para que a presidência espanhola seja um êxito, como estamos certos que será. Não havendo outras questões, agradeço à senhora Embaixadora e eu não iria fazer interrupção da nossa reunião para não prolongarmos muitos trabalhos. Eu iria só acompanhar a senhora Embaixadora à porta e retomamos de imediato a nossa segunda parte. Muito obrigado, senhora Embaixadora. Obrigada, sinceramente. Muito obrigada.